Olá pessoal, nessa videoaula vou ensinar para vocês como instalar o Windows 2003 Server, tá? Criando a máquina virtual e logo em seguida instalando o Windows 2003 Server utilizando o VirtualBox. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o VirtualBox e criar uma máquina virtual, tá? Então, novo, continue, vamos dar um nome para a nossa máquina virtual. 2003 videoaula, né? Esse vai ser chamada a minha máquina com esse nome, tá? Pressionar continue, deixar 256 de memória, criar um novo disco, tipo VDI, automaticamente, e aqui eu vou escolher o local onde eu vou armazenar essa minha máquina virtual, tá? Então vou aqui em disco portátil, if baiano, não, baiano aqui, VirtualBox, videoaula. Então, Windows 2003, videoaula. Gravar, continuar e criei já aí a minha máquina virtual 2003. Para que eu possa instalar agora o sistema operacional, o que é que eu devo fazer? Colocar o CD de instalação. Então, venho aqui em armazenamento, clicando em vazio, né, e escolho o arquivo .iso do 2003. Selecionei, OK, e agora é só iniciar. Vamos começar a nossa instalação. A instalação do 2003 ele requer um pouco de cuidado na hora da configuração, porque se a gente fizer uma configuração errada, pode dar algum problema mais na frente, tá? Mas é basicamente igual à instalação do Windows XP. Vamos esperar um pouco aí, ele está inicializando. Vamos ver. Pronto, começou a instalação de 2003. Se vocês notarem, aqui embaixo tem as três opções, né? Instalar, criar a partição e sair. Então vou pressionar C para criar uma partição. Vou utilizar o disco por inteiro. E agora já vejam que eu tenho uma partição C, né? Partição 1 ali sem formato nenhum. E pressionando Enter para instalar. Qual é o sistema de arquivo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o NTFS. Eu posso tanto utilizar esse quanto esse, né? A diferença aqui é pouca, só que um é mais rápido, e enquanto o outro demora um pouco mais. Vou utilizar o mais rápido. Formatando. E agora começando a instalação. Copiou todos os arquivos, vai ter uma reinicialização da máquina virtual para dar continuidade à instalação. Então a instalação vai demorar aí aproximadamente 39 minutos, mas não chega a tudo isso não.
Pronto, agora começa a interação com a gente. Então a primeira coisa que ele pede é o nome da organização, né, ou o nome da empresa. Então eu vou colocar aqui Professor Bira e vou deixar a organização aqui do tipo IF Baiano, né, só para fins didáticos. Nesse caso aqui a gente vai ter o nome do computador, que você pode já dar um outro nome, esse é por padrão, mas você pode dar um outro nome para seu servidor Windows 2003. Eu vou colocar o nome dele aqui, servidor 2003 vídeo aula. Senha de administrador, não é? Qual é a senha no usuário que vai ter todos os privilégios nesse servidor. Vou digitar de 1 a 6. Clique em avançar. Ajuste de data e hora, não precisa, vou deixar do jeito que está e continuar a instalação. Nessa tela, ele pergunta se já tem algum domínio, né, na sua rede e se você quer se tornar um membro desse domínio. Né? Nesse caso, como é a primeira instalação de um servidor, eu vou deixar aqui como não, ele não faz parte de nenhum domínio e vou dar um nome a um grupo de trabalho. Então vou dar o nome aqui de grupo e avanço. Continua a instalação ainda. Então continua ainda a instalação aí do Windows 2003 Server, não é? Vamos ver aqui. Vou dar uma pausa aqui, que ele ainda está instalando. Dá uma pausa, na hora que ele voltar, voltamos. O Windows 2003 terminou de copiar os arquivos, fazer as configurações, ele agora está reiniciando. Não apareceu mais nenhuma tela. Tá? Inicialização do Windows. E agora ele está instalado e pede para a gente, para poder começar, inserir Ctrl Alt Del. Muita gente tem dificuldade, ao pressionar o Ctrl Alt Del no teclado, ele não está direcionado diretamente à máquina virtual. Então como é que a gente faz isso? Vai lá no menu, né, máquina do VirtualBox, e inserir Ctrl Alt Del. Ele vai pedir a senha, aquela senha que a gente cadastrou na instalação, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ops, 5, 6. Para a gente ter acesso ao ambiente do 2003. Essa tela aqui ele dá porque ele pede o CD número 2 do 2003, mas a gente não vai precisar dela. Então eu cancelo e dou OK. E aí a gente tem o nosso servidor já instalado. Tá? Se vocês podem notar aqui, eu tenho o servidor 2003 Virtual Machine, né? Aula virtual. Então é isso. Viu como a instalação é simples. Na próxima aula eu vou demonstrar, né, mostrar para vocês como é que faz a instalação do controlador de domínio. Um abraço e até a próxima aula.